Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma temporada. Hoje vamos gravar mais alguns episódios do nosso podcast Fura a Bolha. Mas que nome! Fura a Bolha. É para além de um podcast. É, acima de tudo, uma forma de nós nos conectarmos connosco, com a nossa liderança, com a nossa saúde. Nós estamos a viver a vida de quem e estamos a viver a vida para quem? São duas perguntas que guiam este podcast, porque muitas vezes não estamos a viver a vida para nós, nem estamos a viver no nosso lugar. E é por isso que as doenças, os conflitos, raivas, ressentimentos vão acontecendo ao longo da jornada, mas todos eles são necessários. Tudo o que acontece na nossa vida é necessário para crescermos. E este podcast é um sonho da minha criança, que desde muito pequenina teve medo de dar voz à sua voz. Eu tinha muito medo de estar aqui em palco, mas quando eu descobri que sobrevivia, eu tive que começar a aprender a viver. Quantos de nós que estamos aqui presencialmente e quem me está a ouvir online e que me vai ouvir posteriormente, a mim e a todos os meus convidados, em que vocês podem fazer perguntas ao vivo, quantos de nós, em alguma área da nossa vida, já descobrimos que estamos a sobreviver? Mas nós podemos fazer diferente. Eu acredito que nós nos podemos tornar todos os dias seres cada vez melhores. Só que para isso, eu tenho que furar a bolha. Tenho que furar a bolha de alguns pensamentos que já são tóxicos, obsoletos. E há alguns que me disseram que eram verdade e eu tenho que pôr em causa. Será que este pensamento que um dia me disseram que era verdadeiro é verdade para mim? Será que esta crença que eu andei a repetir, este hábito, ele me faz realmente bem a mim? Porque é assim, amores, pode fazer bem a uns e pode fazer não tão bem a outros. Mas quem tem que descobrir é cada um de nós. E a minha criança começou a crescer e há um dia que eu começo a conversar comigo própria. E nesse dia eu fiquei tão triste comigo, porque eu estava doente, eu acusava aos outros da vida que eu estava a levar. Eu era uma workahólica, dizia que não tinha tempo para nada. E, na verdade, nós estamos sempre no caminho. E o caminho tem setas para todos nós. Qual é a seta que está mesmo à tua frente e tu não estás disponível a olhar para ela? E foi por isso que, ao longo destes anos todos, vários projetos se foram colocando. E o podcast Fura a Bolha é um dos projetos mais lindos que eu quero agradecer também à FNAC. FNAC Leiria, Fórum FNAC Leiria, Filipa, que encanta, mas é uma profissional inteira. Mulheres inteiras nesta família FNAC, muito obrigada. De coração. Porque quando nós partimos, muitas vezes, dizemos assim, eu devia ter agradecido mais, eu devia ter honrado mais, eu devia ter perdoado mais. E estamos aqui em família. E se estamos aqui, é porque estamos prontos para escutar 3 lindas mulheres e um homem que nos vêm a brilhantar com a sua sabedoria. E a minha primeira convidada de hoje é a minha querida Sara Martins. Mulher, menina, intuitiva, terapeuta quântica, nasceu na Marinha Grande. Ela, tanto quanto eu, tinha muito medo de vir ao palco, porque a arte dela, além da pintura, era ela estar no palco interno e ela conseguir falar com a sua pintura, com a sua arte. E muitas vezes não precisamos de tantas palavras verbais para expressar aquilo que o nosso coração tem para todos nós. Ela queria ser pintora, inventora e cientista. Viajar e
ver recifes de coral. Começou a pintar, desenhar e a experimentar outras formas de criar desde muito cedo. A escrita veio de forma natural, com a aprendizagem das letras, as múltiplas histórias e perguntas sobre a vida que lhe passavam na cabeça. Sara Martins, na adolescência, escolheu a cerâmica como via profissional e forma de expressão. Como sempre foi curiosa, queria saber sobre si e sobre a vida, por isso partiu à descoberta de quem a ajudasse a entender mais. Começou a pedir ajuda. Foi professora de Educação Visual e Tecnológica por todo o país durante 10 anos. Gostou muito das crianças, dos pais e dos colegas, mas pouco de saber que há pouco tempo para revelar e ajudar a descobrir os dons e talentos únicos de cada um. Uma salva de palmas para Sara Martins. Que especial ter-te aqui. Estás linda! Tenho que agradecer aqui. Minha querida, sabes que os microfones... Consegues tirar? Obrigada, Ana. Bem-vinda. Obrigada. É mesmo uma honra, sabes? Para mim também. Uma honra honrar-te, uma honra ter-te sentada nessa cadeira e uma honra que mais pessoas te conheçam e que mais pessoas te sintam, mais pessoas beneficiam da tua medicina, da tua arte-terapia, da tua magia, que tu tens de canalizar a informação certa para cada um de nós através da escrita, da pintura e de tantas outras coisas que tu também fazes. Quem é a Sara Martins, sem falares do que fazes? Esta é sempre a pergunta, não é? É a pergunta. Esta é a pergunta que já há um tempo tem surgido e tem mudado e tem crescido dentro de mim, porque também vai mudando. E ao longo destes anos que eu te conheço também, não são muitos, mas já são 3, penso eu, de facto tem havido um crescimento muito grande e uma mudança muito grande. Quem é que eu sou? Sou um ser criativo, intuitivo, que se redescobre, que não tem medo de arriscar, mesmo quando tem medo, segue em frente. E que vai encontrando caminhos dentro daquilo que é o caminho possível para encontrar o seu próprio caminho. Esta é, se calhar, a maior definição que eu posso fazer de mim própria, encontrar caminhos em mim e no mundo. Olha, a partir de quando é que tu sonhaste ser pintora, foste descobrindo? Eu não sabia que tu tinhas nascido na Marinha Grande. Que interessante! Foi uma descoberta hoje agradável. É bom. Não sei porque eu fiquei com a ideia que tu tinhas nascido em Viseu. Ou... Tenho família da parte da minha mãe muito relacionada com a zona de Viseu e tudo mais. Muito sim, bem. Sim, Quando é uma parte de origem também. Quando é que começaste a descobrir e quando é que tu começaste a sonhar? Como é que era a tua criança? Lá atrás. Olha, a minha criança era assim uma criança muito tímida, muito sonhadora, muito intuitiva, desde muito cedo, que via, sentia, pressentia e vivenciava experiências que me fui apercebendo que eram muito diferentes das minhas irmãs, que eram 2 irmãs mais velhas, e muito diferentes também, à medida que fui conhecendo outras crianças, um pouco das outras crianças. E como eu era muito tímida e muita dificuldade em expressar-me por palavras, é mesmo porque eu era a mais nova e havia já lá mais 2 a falar também, não é? Se calhar foi uma estratégia, não é? Olha, reparem em mim desta maneira. Mas comecei a desenhar, lembro-me sempre a desenhar. Sempre foi a minha forma natural e intuitiva de comunicar quem sou, de me expressar, de me perceber e de dar recados, não é? Olha, um dia de chuva, está aqui um dia de chuva e está só lá fora. O que é que... Eu lembro-me de fazer uma vez um desenho, que dizia, ai, que desenho tão bonito, e de facto era um dia de chuva. Eu naquele dia, não me lembro o que é que sentia, mas sei que o desenho pôs ali o dia de chuva. E aquele dia de chuva provavelmente representava uma mensagem, um recado que eu também estava a passar. Sempre desenhei, sempre foi a minha forma de me expressar, de comunicar, de ser. Também gostava de cantar muito, também era cantora e gostava de rodar e de dançar, mas rodava muito. Rodavas muito. Olha, como é que foi a tua adolescência? Tu lembras-te de criança e depois fazes aquela passagem para adolescente? Ou fui só eu?
Não. Que fez essa passagem. Lembro-me bem. Então, assim, da criança que quase não falava, que era a menina perfeita, numa família que tinha alguns problemas de movimentação, com 2 irmãs mais velhas, da criança sossegadinha e quieta, eu tornei-me... Também houve ali o divórcio dos meus pais, quando eu tinha os 12 anos, sem dúvida nenhuma foi um marco muito grande, mas tornei-me a adolescente que não se calava, ou seja, que expôs de repente... para choque da minha mãe também, coitada, todas aquelas coisas que eu não tinha dito, todas aquelas situações que me inquietavam, que me atormentavam. A escola nessa altura, eu sempre fui até boa aluna, mas a escola nessa altura perdeu completamente o interesse para mim, portanto não me encaixava no sistema escolar normal, chamemos-lhe normal, não era normal, e foi a altura que surgiu também o ensino profissional. E nisso a minha mãe foi sempre fantástica, porque sempre conseguiu ver o que é que poderia ser uma forma diferente para nós nos encaixarmos. E na altura já tinha feito o 10º ano de artes também, de arte e design, mas surgiu a possibilidade de em Pombal fazer o curso de cerâmica. E foi muito transformador. Continuei com a rebeldia ali assim em grande durante uns anos também. Sim, esta carinha às vezes não dá a parecer, mas a carinha de facto... não representa a rebeldia que está dentro de ti. Sim. E vens furar a bolha hoje e confessar-te. Sim, é um bocado uma confissão, porque de facto eu era uma adolescente que dei trabalho à minha mãe, tenho noção disso. Porque não me conformava a regras sociais e a questões que ainda agora não me fazem sentido nenhum. Nessa altura, então, que olhei para elas pela primeira vez com os olhos de uma adolescente, que vem sempre com aquele impulso de fervoroso, não é? Não me faziam sentir. E zangada com a vida, estava um bocadinho zangada com a vida nessa altura, um bocadão, portanto, havia ali assim algum instinto, alguma raiva que me impulsionava, mas também que me continha para ser eu própria, portanto, havia essa... E foste crescendo, cerâmica, chegaste a uma fase na tua vida, começaste a dar aulas. Comecei a dar aulas, portanto, eu queria ter seguido pintura, era na altura o sonho, na altura fiz assim uma coisa que é um disparate, mas pronto, mas não é, porque tinha que ser. Na prova para ingressar em artes, tinha que se fazer também uma prova de aptidão visual mesmo, a nível ocular. E eu não fiz essa prova, fiz os exames, penso que foi matemática e desenho, mas não fiz essa prova, então fiquei na primeira fase logo excluída. Fiquei muito triste. Mas como é que eu não sabia isto? E ninguém me avisa, e o mundo é cruel. Mas como é bonito essa tua experiência... de que a vida às vezes, eu sinto que ela nos está sempre a ajudar. Sim. A aprender a lição que temos para aprender, que é para depois a seguir, com a experiência, podermos escolher fazer diferente ou não. Mas na altura que nos acontece, há situações que parece que são monstruosas. Sim. E depois o que é que fizeste a seguir? A seguir, na segunda fase, concorri, fui lá, na altura não se fazia nada online, não é? Que eu já 52 anos quase, portanto, aquilo não era online. Fui, pronto, é aqui assim em Leiria, era um sítio ainda longe, fui a pé num dia de calor e fui lá fazer a inscrição. Qual é o sítio mais longe de Leiria? Beja, ok. Professor de Educação Visual para Beja, parece-me uma boa solução para mudar de vida, para sair daqui e para me encontrar de uma outra maneira. E de facto foi isso que eu fiz, concorri para Beja. O mais longe possível. O mais longe possível, por favor. Livrem-me daqui. Leiria também, eu gosto muito de Leiria agora. Leiria era uma cidade que para mim não foi fácil. Uma cidade, agora não culpabilizando Leiria, mas de acordo com as minhas características, tem umas características particulares também, um bocado mais elitista, e eu na altura, ali também com a separação dos meus pais, houve ali assim algumas questões financeiras e tudo isso manifestava também em algum acanhamento da minha parte e um movimento adolescente que gostei quando saí para Pombal e gostei quando saí depois para Beja, e fiquei 2 anos no Alentejo. E depois concluí o curso em Santarém. Portanto, eu sou a pessoa que eu conheço que mais vezes mudou de casa, portanto,
mesmo nestes 2 locais, mudei muita vez de casa e depois como professora, que eu comecei logo, ao contrário de quem tira o curso agora, que tem que ficar às vezes tempo à espera, e eu voltei agora ao ensino, não sei para onde é que vou, mas fico um bocado à espera até ser colocada, eu fiquei logo colocada. Fiquei colocada em Aveiro, depois em Severo do Voga, depois em Matosinhos, todos os anos também um sítio diferente, que eu adorava. Então, o que era um problema para a maior parte dos professores, para mim era uma festa, não é? Portanto, para ti foi positivo. Foi muito bom. Cada ano era poder ótimo. ser colocada numa zona completamente diferente. Sim, para mim era maravilhoso. Pronto, eu referi isso em Barcelos, nós estivemos no Empower Your Life, eu tinha o que se chamava o kit de sobrevivência no carro, porque quando acabava o ano escolar, a minha mãe não queria a tralha toda, porque eu sou de levar várias coisas, não é? E depois as coisas de pintura, e depois dos livros, e não sei o quê, e pronto, deixava pouquíssima coisa aqui em Leiria, deixava algumas coisas numa colega em Barcelos, o maior volume de coisas que eu tinha, e depois no carro tinha a tenda, tinha as coisas que eu chamava aqui de sobrevivência e ia acampar para Viana do Castelo. Pronto, normalmente era assim o meu plano de férias e era muito bom também. Olha, e em que momento é que tu começaste a olhar para ti, do teu lugar, e percebeste que merecias ter uma vida feliz e livre? Como tu tanto gostas de viver. Sim, a primeira vez que eu comecei a olhar, houve vários momentos ao longo da minha vida, com visões diferentes, por exemplo, o olhar da adolescente rebelde também era à procura disso. Também era à procura dessa identificação, desse qual é o meu lugar, como é que eu posso ser eu própria, como é que isto funciona para eu poder estar, mas poder ser eu. E aí foi muito presente. Depois, eu conheci sempre pessoas incríveis na minha vida. Quando eu digo incríveis, é mesmo incríveis. Assim, todas as pessoas que têm passado na minha vida são mesmo incríveis, não consigo encontrar outra palavra. Tive uma professora quando estava em Pombal, em cerâmica, que já faleceu, mas que foi muito, muito marcante nesse ajudar-me a perceber que era possível. Depois, mais tarde, diz. Que nem o céu é o limite. Nem o céu é o limite, era mesmo incrível, maravilhosa, a Milu. Ser-lhe eternamente grata mesmo. Depois, mais tarde, alguns colegas, o próprio ambiente em Beja, aquilo para mim era muito agradável, porque era um ambiente muito artístico. Eu lidava com muita gente do teatro, com muita gente das artes, isso agradava-me bastante, mas também ainda não era ali porque havia a parte espiritual e na altura, pronto, este mundo sentia que não estava ainda no meu lugar, pronto, com a rebeldia, havia ali assim algumas noitadas mais longas e eram boas na altura, mas não era também aquilo que eu queria para a minha vida. Depois, quando já estava no segundo ano, tive também uma passagem de estudar muitas religiões, e a minha família evangélica tive também ligada. Pronto, é batista, o meu avô é um pastor batista, já faleceu, mas pronto, foi sempre essa, mesmo com mais liberdade, foi essa a educação que nós tivemos, e ali assim a determinada altura também procurar na religião, no estudo das religiões, o que é que há, o que é que não há, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso descobrir, como é que isto funciona. E depois a grande mudança, e a primeira vez que me senti em casa, sem dúvida nenhuma, foi quando conheci o Robin. O Robin é um filósofo, é professor de uma filosofia que se chama Renascigi, que é uma palavra em esperanto que significa fazer-se renascer a si próprio. E pronto, entrei em contacto através de uma colega de escola, que era professora também, e fui ao Porto, já ao fim do dia de um curso, e quando eu abri a porta do hotel, foi a primeira vez na minha vida que eu me senti em casa. Primeira vez. E ninguém ainda tinha falado nada comigo. Eu senti que ali, de alguma maneira, conseguia encontrar espaço para mim. E pronto, aí fiz um percurso de 5 anos, mais a acompanhar os cursos do Robin e tudo mais. Portanto, ali fala-se de espiritualidade, fala-se de viagens astrais, fala-se de outras vidas, fala-se de DTs, fala-se de tudo o que possa parecer estranho a outra pessoa e que para mim era o meu mundo e a minha realidade, porque era assim desde sempre, mas sem ser escola. Percebes? Isso para mim também era importante. Sim. Não ser uma coisa escolarizada no sentido de agora há isto, há aquilo e tem que ser assim. Tu descobres dentro de ti qual é a tua forma, mas isto tudo é possível, nem o céu é o limite. Sim, e fala-nos um bocadinho desse mundo
tu desde pequenina que viveste, também para trazermos a quem nos escuta, que se calhar há tantas pessoas que calam a sua voz, que dizem, eu não posso pensar nisso porque isso são coisas da minha cabeça, não posso ser intuitiva, eu não posso estar a sentir uma coisa e não a expressar ao mundo. Que essas coisas é que tu sentias desde pequenina e como é que tu vias o mundo? Eu vejo o mundo muito como faço os meus desenhos, ou seja, é quase como... E na escrita também, quando sai a escrita, ela sai assim... são planos diferentes de existência, ou seja, há este aqui e há vários outros. Isto para mim é uma realidade, para mim é inquestionável, não é? Porque eu a sinto, eu a vivo, eu a vibro. Somos multidimensionais. Sim, multidimensionais, sem dúvida nenhuma. Eu sempre senti isso, sentir os espaços, perceber coisas que iam acontecer, lembrar-me de coisas que não era suposto, não é? Portanto, lembro-me uma vez de uma viagem com os meus pais a Granada, eu ia à frente a correr a dizer onde é que eram as coisas, porque eu já tinha sonhado com aquilo. Então, numa outra época, mas sabia os lugares e as coisas, e aquilo para mim era a minha realidade. Depois apercebi-me que isso não era tão conveniente falar tanto sobre o assunto, não é? Que foi difícil também. Arranjei ali assim na adolescência uma estratégia de brincar com a coisa, se calhar um bocado manipulativa, porque pronto, era a forma de ver as mãos, na altura gostei do tarot, brincava ali assim um bocadinho, mas na altura não era uma forma para mim equilibrada de o fazer, era uma forma de eu conseguir dizer alguma coisa sem ficar tão mal vista, mesmo assim era esquisito. E fui sempre o desenho. O desenho e a escrita sempre foram as formas de eu ser livre. Percebes? E continua. E continua. É a minha forma de liberdade máxima. Agora também a palavra, e obrigada, porque deixa só fazer aqui assim uma ponte, porque eu tive a minha filha maravilhosa, que ali estava há 20 anos. E nessa altura, portanto eu estava de escola em escola, nessa altura já não era bom andar de escola em escola, porque eu queria estar com ela e queria construir também a família e estarmos tranquilas. E foi nessa altura também que eu me apercebi, eu tenho que encontrar neste plano uma forma de ser uma mãe consciente, coerente, equilibrada, responsável. Não é que eu fosse irresponsável também, mas de facto era uma vida que tinha que se enquadrar também àquilo que era possível para a educar da melhor maneira, e ser mãe foi um milagre para mim gigante, e a minha filha é maravilhosa. E além de mais é cabeleireira e fez-me assim este penteado giro. Olha, ela é cabeleireira onde? É assim, ela concluiu agora o curso, esta semana foi a conclusão do curso, e ela trabalha também num espaço que é o Dressing Room, que é um espaço maravilhoso aqui em Leiria, ali na Praça Rodrigues Lobo. Entrem, conheçam as donas de lá, que é... É mesmo no centro? Mesmo no centro, são maravilhosas. Repete lá o nome? Dressing Room. Ok. Dressing Room é a loja, porque tem uma loja em baixo, e depois é o Beauty Room em cima. Muito bem. Que é para estar ali a ajudar-me, obrigada. Vamos marcar, vamos marcar. Sim, sim. Olha, tu alguma vez sonhaste em escrever livros e trazeres a pintura alinhada com a escrita? Sim. Era um sonho de criança? Eu acho que sim, eu acho que era muito... Porque eu juntava as palavras e os desenhos. E sempre escrevi histórias. Eu lembro-me de escrever... Tenho pena, mas pronto, tudo é como é. Eu de antes não ficava com nada e entregava tudo. Tanto as pinturas como as escritas. E dei muitas, muitas coisas. Há uma história que eu escrevi quando tinha por volta de 18 anos, que era sobre todo o meu mundo, e eu consegui descrevê-lo de uma maneira muito, muito especial e muito autêntica, e ofereci aquilo a outra pessoa. Pronto, nunca será repetido, porque até era uma visão de alguém com aquela idade a vivenciar aquela experiência, portanto não ficaria igual. Mas sempre escrevi, desenhei, ia fazendo os rabiscos. Se achava que era possível, com a timidez que eu tinha, se calhar ia ficando ali assim um bocadinho para trás, não é? Se calhar não, se calhar agora não, se calhar não posso, pronto. Tu eras? Sim, agora estou aqui bem descontraída. Sim, eu trouxe-te esta pergunta exatamente por isso, também para quem nos escuta. O que é que tu és, não é? O que é que tu eras
e o que é que tu te queres tornar, porque tu hoje estás muito mais descontraída do que se fosse há 3 anos atrás. Sim, era impossível há 3 anos atrás estar aqui, desculpa, até no início dos podcasts aqui, seria porque tu falaste quando fizemos aqui a primeira conversa, e eu fiquei em pânico. Tu disseste, depois a Sara, o livro, e eu... fugi mesmo, e agradeço-te por este convite, porque é muito precioso colocar a minha voz, poder conversar contigo, porque eu deixava de ser tímida também quando me sentia confiante com as pessoas com quem estava. Portanto, isso significa que, para já estou confiante comigo também, mas estou extremamente confiante contigo, porque te amo muito e és muito especial para mim, com as pessoas que aqui estão também, e é importante poder ser quem sou. Sim. Essa é a verdadeira liberdade do ser. Sim. Ana Zulis. Ana Zulis. De onde vem este livro? É um livro que vem de um sonho, de uma história que tu canalizaste. Como é que este livro nasce? Este livro nasce quando eu estava a acompanhar os cursos Reina Schkidji, e o Robin fez um convite aos alunos a fazerem algo que fosse mais dedicado às crianças. Aliás, foi a única vez que fez um convite deste género. Pronto. E eu, na altura, escrevi a história e ficou guardada há muitos anos, porque isto foi há 20 e tal anos atrás. Eu gostei sempre muito dela. O desenho da capa foi feito naquela altura, não pintado, e mais 2 ou 3 desenhos. E só ali assim, quando fiz o curso da quântica, de terapeuta quântica contigo, que voltei a permitir-me abrir estes portões todos, criativos, energéticos, de consciência, de confiança em mim e nos outros, que não foi fácil para mim, está bem? Não, tenho que dizer isto porque é verdade. Portanto, a tua paciência, o teu carinho e das pessoas que iam estando a acompanhar foi muito importante para mim. Muito mesmo. Olha, e o que é que as pessoas podem esperar deste livro? Magia. Magia. Olha, é um livro que fala sobre uma boneca, que é uma fada, que viaja pelos sonhos. Ou seja, ela vive no seu quarto, que é um lugar supostamente fechado, mas que tem paredes de céu e tem os pés nos rios, ou seja, ela está ligada a tudo, mas não deixa de estar num quarto fechado. Okay? Então ela viaja pelos sonhos e conhece outros seres de magia como ela. E nessas viagens dos sonhos tem experiências e aventuras magníficas e fantásticas. E um dia é chamada a um sonho de um Filopiantropi, que é o Florindruim, que diz, juntamente com o Borbolitz, que é o mais rápido caracol a dizer a palavra mágica, que foi que a chamou, que é ao paz traz continuar, dar-te sempre paz. E então ela é chamada a esse sonho porque este sábio, que é o Florindruim, tem consciência de que as crianças humanas, e está ali assim preocupado neste reino de magia, como ser sábio, que as crianças humanas estão a ser adultas cada vez mais cedo. Então, como é que nós podemos ajudar os adultos a lembrarem-se de quem são, das suas origens, que os templos que foram construídos, estou a arrepiar, que os templos que foram construídos não foram só pedras, foram energia, que tudo o que foi construído e tudo o que é muito mais do que o aparente, e tem que haver espaço para as crianças e para os humanos voltarem a se conectarem com eles próprios. Então, tem várias aventuras, é muito mágico, eu adoro esta história. Amo-a muito. Olha, e como é que as pessoas te podem seguir? E o que é que tu hoje fazes? Qual é o teu propósito de vida que te faz brilhar os olhos? Olha, podem me encontrar no Instagram principalmente, porque Sara Martins Arte e Terapia, e aqui sim também é onde brilham os meus olhos, não é? Porque eu conseguir juntar, eu sempre tive muitos interesses diferentes, não é? Sou um bocado mexeriqueira. E então conseguir ligar aquelas minhas paixões com coerência não era tão fácil como isso. Com a quântica eu consegui perceber que havia um espaço terapêutico seguro, porque também é importante isto, não é? Porque ser só assim uma caixa de Pandora que não se percebe como é que podemos lidar connosco próprios no mundo como está, fica desequilibrado. Está bem? Aliás, uma das razões que eu também me afastei, porque há sempre aqui um limiar da loucura. Há um limiar da loucura. Então, perceber que poderia sê-lo
com consciência, com responsabilidade por mim, pela minha vida e também para com os outros, porque há muitos anos que eu tenho pessoas a perguntarem-me coisas e eu sempre disse, eu não falo sobre isso, tá bem? não me metam nisso porque não vou cá dizer vidas passadas, não vou cá fazer essas coisas por respeito profundo e por noção de que se também dissesse alguma coisa que pudesse mexer com a pessoa de uma forma menos tranquila, aquilo não ia ser tão saudável. Até bem porque tinha consciência de que eu não estava tão tranquila como deveria e como é suposto ser quando se está a ser terapeuta. Porque ser terapeuta é uma coisa fantástica, mas é uma responsabilidade enorme, claro, de amor por nós e pelos outros, muito grande mesmo. E o curso da Quântica trouxe-me essa possibilidade de juntar a arte, a terapia. Voltei a dar aulas, portanto voltei ao ensino ano passado, que está a ser muito bom também, porque se eu me proponho a fazer lembrar também as crianças, é um bocado um arquétipo, não é? Pronto. Está na azul e este de cabelo azul, que sempre me desenhei assim, quando me desenhava era sempre de cabelo azul. E esta personagem, se ela está a resgatar, eu quero também poder contribuir à minha maneira, neste plano, respeitando a instituição escola, sendo quem sou, poder ser a pessoa que está ali assim a ajudar a lembrar e também a curar a minha criança interior, vamos ser sinceros, não é? Porque como a escola também nem sempre foi fácil e a escola não é fácil, está aqui assim pessoal que anda na escola, não sei se concordam comigo, mas pronto, tem essa dimensão, até mesmo porque está muito focada em propósitos que são os mesmos há 50, 60 anos, e o que mudou em 50, 60 anos, ou até em 10 anos, porque eu tive aqui uns anos sem dar aulas, não é? É gigante. Ou seja, temos que encontrar aqui pontos de equilíbrio. Olha, hoje também és palestrante internacional. É verdade. Como é que é possível uma menina tão tímida hoje ir para cima do palco, dar palestras, fazer workshops, trazeres os teus retiros? Fala-nos sobre esse trabalho que começou a expandir. Sim. E que começaste a perceber que era um lugar que tu gostas muito. Sim. Como é que nasceu a palestrante? A palestrante foi assim a loucura total. Assim. O que é que vai ser mais desafiante para mim? Porque quando nós estamos também neste movimento de crescimento ou de autoconhecimento, temos que nos pôr a jeito, não há hipótese nenhuma. E eu sabia que tinha que fazer um movimento se queria de facto chegar ao ponto de estar como eu mereço. Mas foi doloroso. De início foi muito difícil, até mesmo porque eu não conseguia. Agora o que eu falei aqui de multidimensional e não sei o quê, vidas passadas, parece fácil, não é? Mas na altura, para mim, falar disto era um medo. A Ana também diz mesmo, mas pronto, o medo da fogueira. Vocês não estão bem a ver. Claro. Porque, na verdade, tudo se fala às escondidas e nós conhecemos, não é? Grupos e grupos e grupos que fazem tudo às escondidas e neste momento não dá para esconder mais. Não. E estamos numa era, a nova era já é agora, que a integração é o presente. Sim. E nós temos que integrar tudo, falar de todos os temas sem qualquer tabu. Ainda mais para perceber que todos os temas se ajudam uns aos outros. Sim. E isso é fantástico. E em locais diferentes, onde era supostamente improvável, como aqui, não é? Ou furar a bolha. Ou em Barcelos. A família FNAC de Portugal é incrível. Sem dúvida nenhuma. Incrível. É incrível mesmo, porque é uma possibilidade muito grande. Há um movimento que de facto está a crescer, porque o interesse das pessoas também vai nesse sentido, sim, não é? Mas trazer esta verdade, não é? Eu conheço aqui, sei que se fazem coisas incríveis, não tenho dúvida sobre isso, mas aqui há muita verdade. Há verdade, há amor, há autenticidade, isso faz toda a diferença, porque se descomplica, porque se traz luz e clareza naquilo que às vezes fica oculto, e isso é muito, muito importante. E já percebeste que tudo aquilo que tu um dia e eu escondemos, agora sim, já é possível partilharmos e cada vez mais portas e janelas se abrem para que tudo também seja dito de uma forma respeitosa e acolhermos tudo, as verdades uns dos outros e que é possível amarmos-nos mesmo com opiniões diferentes e o quanto podemos crescer e ser inteiros na mesma, não indo contra, não é?
Mas claro. somando uns aos outros. Somando uns aos outros, isso é essencial, não é? Eu não tenho que deixar de ser eu por respeito ao outro, aliás, isso era um desrespeito por mim, e o outro não tem que ser ninguém diferente também por respeito ou por medo. Portanto, esta aceitação e integração das pessoas que se vão juntando, porque também se vão juntando as pessoas que têm que ser, não é? Aquelas que passam no nosso caminho, que o caminho passa por nós, e encontramos aqui assim este momento. O palestrante internacional foi, eu estou no 2º ano, portanto, costumo dizer que sou repetente, mas aquilo correu bem, está bem, eu não tive negativo, mas é uma diferença gigante, e a Ana, pronto, está ali a Carmen também, é uma diferença gigante porque na confiança, na forma de estar, na permissão que me dou de ser eu própria. E isso é incrível, é mágico. Isso fascina também o teu exemplo de que é possível. Sim. Não é? Quantos de nós já dissemos a nós próprios, não é possível, isso para mim não é possível, já não tenho idade, já não é o meu momento, já passou para mim, mas que idade? Nada. Onde é que está a idade? Não é? Pois, eu considero que, aliás, eu trabalhei em lar durante muitos anos, ainda tenho ligação ao Lar Emanuel aqui em Leiria, e até ao fim da vida é vida, ponto. A questão é, quanto mais cedo começarmos, mais nos divertimos. Está bem? Mais usufruímos da vida, mais conseguimos descobrir quem somos, o outro, viver em pleno, e essa, pronto, não vou agora aqui queixar, pronto, estou quase a fazer 52, que faço este mês no fim do mês, e é uma alegria pensar que ainda tenho tanto tempo, tanta coisa para descobrir, e sempre tive também, mas tanta coisa agora com uma confiança em mim, e eu sabia que eu ia chegar a este ponto. Mesmo quando estava tudo um caos, e ainda há caos em algumas coisas, não é? Porque há muitas coisas em nós que temos sempre que ir trabalhando, e há zonas que estão a ser trabalhadas e que precisam de mais trabalho e de mais carinho e de ir lá e mesmo com medo, como quando era palestrante, chegar-me à frente, mas é muito importante perceber que há esse, agora perdi-me aqui assim no que ia dizer, mas pronto, que há esse tempo sem dúvida de podermos estar e de nos encontrarmos a nós próprios. Vamos falar um bocadinho da tua filha. A minha filha é maravilhosa. Nesses encontros e desencontros, nessa tua evolução, como é que foi para ti ser mãe? Como é que é para ti ser mãe? Ser mãe é maravilhoso. Pronto, eu uso muito esta palavra, mas de facto ela é hoje. Ser mãe da Luna sempre foi, já foi um milagre para mim. Eu nunca quis casar. Na altura não casei com o pai dela, vivíamos juntos e surgiu, tinha tido um aborto antes, espontâneo, e assim, pouco tempo depois eu engravidei. E eu sempre soube que eu ia ter uma menina e que ia chamá-la Luna, sempre. E eu até achei estranho quando engravidei primeiro, porque eu sabia que era um menino, e pronto, há aqui mudanças, mas estava muito feliz e foi difícil quando é eu não sei se há aqui assim mais mulheres, quando há de facto assim um aborto, foi difícil para mim. Mas todo o tempo, a gravidez, eu enjoava muito, portanto, não foi muito fácil no aspecto físico, desde o momento que soube que ela existia e quando havia a primeira vez assim, um amor, uma paixão enorme pela minha filha. A minha filha transformou tudo, enraizou-me. É incrível, porque me traz e me ensina tanto, mas tanto. Aliás, este novo regresso a mim também é muito graças a ela, se calhar totalmente, porque com a sua adolescência também surgiram ali assim aquelas crises mais e situações que tinha que ajustar na vida dela. Ela tem 20 anos agora e eu tive que me aperceber para já daquilo que eu estava a fazer certo e menos certo como mãe, que é para não dizer errado, não é? Porque também... Sim, porque nós fazemos coisas certas e outras não tão certas, e para mim isso é um ser humano inteiro, porque não vale a pena estarmos a mostrar a luz sem não olharmos para a sombra e sem percebermos que o ser humano inteiro é aquele que tem erros, que falha. E qual é que é o problema? Nenhum. É isso nenhum, querida. É mesmo, é a essência do ser humano, porque por mais que seja divino, que se é, por mais que seja multidimensional, que se é, nós neste momento temos este corpo, esta vida, este plano, em que ser humano é ser isto também.
um mundo de contradições, amém? E aceitar isso com carinho, trazendo o divino e o resto também, mas permitindo-nos ser humanos. E a minha filha sempre me trouxe essa humanidade muito grande e essa consciência de viver aqui. Eu vivi por ela durante muito tempo, porque viver por ela era a forma de eu viver em amor, porque eu não o conseguiria ainda fazer por mim. E naquela altura eu percebi-me que tinha que começar a fazer também por mim. Até mesmo porque era um peso muito grande para ela. É um peso que os pais, às vezes, no seu amor, acabam por depositar sem se aperceberem. Então, o cuidar de mim, o trazer de mim ao mundo, o poder-me expressar de uma outra forma, o estar aqui agora, que eu sei que ela fica ali assim orgulhosa, é muito revelador. Aliás, nessa altura que eu comecei a transformar, eu fundei uma associação e foi aí até que eu fui resgatar o livro, porque a Associação Juntos, Criatividade, Cultura e Bem-Estar, que neste momento está sem atividade, porque pronto, este mundo associativo às vezes também tem aqui assim oscilações e não juntando as pessoas nos seus projetos e nas suas vozes, não fazia sentido para mim ser só a minha voz. Para ser a minha voz sou eu, está bem? Não digo juntos, digo eu sou a Sara. Isto foi também importante para mim. A tomada de posse do teu lugar, da tua vida. O diz sim à vida. Sim. Disseste sim a ti. Disse sim a mim. E aí assim surgiu um programa para crianças e adolescentes para ajudar a nível da saúde mental, também através da arte, surgiu aí assim, em que íamos às escolas e que surgiu ali assim um movimento. Mas depois também, pronto, entrei no ensino, no ano a seguir, tinha menos tempo, já não dava para fazer dessa maneira, mas foi numa das leituras de um livro também que eu recomendo, que há aqui na FNAC, que eu comprei-o cá, que é Tudo é Possível. Não me lembro agora, é um livro infanto-juvenil, eu adoro os livros infanto-juvenis, não é à toa que eu fiz este Tudo também. Tudo é possível. É mesmo maravilhoso, ilustrações lindas, e termina com a frase Tudo é Possível. Eu na altura estávamos a ensaiar, porque tinha uma música e porque depois íamos ler as histórias. Ele, mas eu tenho aqui uma história, e fui lá buscar, e a partir daí com a coragem, porque foi preciso coragem. Também que me veio com a quântica, com as experiências partilhadas, fui resgatar a história, enviei para a editora Flamingo, que foram espetaculares. O Bruno foi o editor que me acompanhou, foi fantástico, e pronto, foi ali assim um processo. Só mudei duas coisas na original, que foi o nome da menina que a Ana Zulis encontra, era Rita inicialmente. Depois da minha filha nascer, eu fui lá logo, Luna, e pus lá o nome dela, que ela é Luna. E a palavra, inicialmente, a palavra mágica, terminava, era altras paz, continuar-te, mente paz. E havia ali um mente, paz, que não me agradou. Então é sempre paz. Porque uma palavra mágica tem que ser verdadeiramente mágica, noutro plano, neste e em qualquer lugar. E eu não brinco com essas coisas. Que linda, que linda. Olha, minha querida, tu, quando começaste a dizer sim a ti, existe algo diariamente, a nível de autocuidado, autoaperfeiçoamento, que tu gostes de fazer contigo e também inspires as pessoas que nos estão a escutar? O que é que tu fazes por ti hoje? Há várias coisas. Às 8h08 da manhã, gosto de ouvir a Ana, e só quando não posso mesmo é que não estou presente, está bem? Porque a Ana traz este programa gratuito, que é incrível, que é mágico, que traz sempre tanta sabedoria, tanta partilha incrível, enriquecedora, que de facto é um luxo. Eu considero um luxo. Pronto, então, felizmente tive um horário ao longo deste ano que me permitia ter essa flexibilidade, e assim o fiz. Faço a minha meditação e tiro tempo para mim. O ano passado, quando voltei a dar aulas, estava em 2 escolas, foi muito bom, mas eram 2 escolas diferentes, era uma correria, estava a voltar, tinha o curso, tinha o lar, porque eu ainda vou estar com algumas pessoas no lar, embora já não trabalhe lá. Então, e um desafio enorme. Foi maravilhoso, foi muito bom, mas foi muito intenso. Este ano eu fiquei com horário reduzido para me permitir dedicar também àquilo que é o meu projeto, a minha visão, a minha forma de estar,
permiti-me ir ao spa. Eu dei aulas em Alcobaça, ainda estou lá, e eu gosto muito de Alcobaça. Ia ao hotel Real Abadia Hotel, um hotel maravilhoso, também se puderem ir vão. E ia receber uma massagem, a estar lá no spa, e aquele momento de autocuidado, para mim, numa altura inicial do ano, que também foi desafiante, porque eu não fiquei logo colocada, portanto eu fiquei colocada no fim de setembro, ou seja, só recebi em outubro a 23, porque as pessoas recebem a 23, então tive ali 2 meses em que tive que fazer uma gestão grande, mas desde que fiquei colocada eu assumi aquele compromisso de cuidar de mim, mais fisicamente também. Esse às vezes tem sido aquele ponto que eu neste momento estou a recuperar, mas que eu fui sempre deixando um pouco mais também, sem um foco tão grande. E voltei ao ginásio, agora também estou no ginásio, tem água, é aqui assim no Five, também estou aqui a fazer um monte de publicidade, desculpem-me lá, mas tem que ser. Bora lá. E de facto, o facto de ter a água permite-me, e eu adoro água, também, permite-me esse estar física. Eu sempre me sentia, eu tirei o curso de mergulho há muitos anos, e eu sentia melhor a ponta da barbatana dentro da água do que o corpo cá fora. Então, sentir o corpo na água, sentir o movimento, sentir os músculos, voltar-me a sentir fisicamente. E rodopiar. Sim. E queria só dizer aqui uma coisa. Eu durante muitos anos, eu até me esqueço agora, Ana, o que é ótimo, porque eu tenho um diagnóstico de fibromialgia e eu passava mal. Quando eu digo mal, é mal. Passava muito mal. Havia ali outras situações associadas que me fizeram durante muitos anos ter dor intensa e ter graves problemas de saúde, e muitas vezes parar ao hospital e ter ali assim um mal-estar muito, muito grande. Não só físico, mas depois gástrico, e depois a medicação e pronto, tudo aquilo. E eu neste momento, desde que comecei a resgatar-me, comecei a deixar a medicação das dores, outra medicação, e neste momento não tomo nenhuma medicação. E não é uma inconsciência, é uma consciência total. Se alguma vez for necessário, eu vou lá, porque a medicina traz essa maravilha também, e bênção de podermos ter essa ajuda, mas o não ir significa que eu estou a cuidar de mim em múltiplas maneiras. Eu não estou a sobrecarregar-me, ou tento não fazer, peço ajuda. E às vezes, mesmo pedindo-te ajuda a ti, não sendo logo uma consulta ou outra coisa, o facto de dizer eu preciso de ajuda, em mim, dá logo assim uma grande ajuda para sair de um lugar que estava ou bloqueado ou ali a patinar e já prestes a... Muito é bem. tudo mais rápido, tudo mais eficiente neste momento. Mais eficiente. Minha querida, agora chegou o momento do público que está aqui poder fazer-te algumas questões. Ousem nas vossas questões, se faz favor. E a tua filha está perto contigo hoje, com questões profundas. Nós conhecemos-nos muito bem, portanto. Pois, sei. Mas ela que te testa a tua mãe hoje. Faz-lhe assim uma pergunta. Quem é que quer fazer uma pergunta aqui à nossa querida Sara? Porque agora é a vossa vez, de vocês, uma curiosidade, algo que sintam aí no vosso coração, que gostavam de perguntar. Quem é que põe a mão no ar? Olá, Sara. Olá. Já nos conhecemos há muitos anos. Já nos conhecemos há muitos anos. Da escola, 11, 12 anos. Sempre te vi como uma menina rebelde. Olha, nunca te disse, mas sempre te vi como uma menina muito rebelde. Sempre houve uma rebelde dentro de mim, não é? Sim. Também já me apanhaste ali na adolescência, ao início, não é? Portanto, foi no segundo ciclo, ali pronto, a partir daí, foi a altura que os meus pais separaram, a partir dali pronto, começou a surgir... Exatamente, é assim, tu eras uma líder, já ali naquela altura já lideravas, e eu sempre te vi como uma menina diferente. Tivemos muitos anos sem nos vermos. Sim. Estiveste fora. Quem nos reencontrou foi a nossa Rutinha, nossa verdade. querida amiga Ruta, que também colega de escola, da mesma altura. E eu tenho seguido um bocadinho o teu trabalho. Obrigada. Como também já uma ou outra vez tive contigo nestas andanças, principalmente na pintura. Gostei muito daquele dia. Sim, tive um retiro, não foi? Tive um workshop. Um workshop, que até foi no dia do aniversário da mãe dos meus filhos. Que depois eu ofereci-lhe essa pintura a ela. Agora a minha pergunta é, Sara,
Para ti, o que é a felicidade? Para mim, a felicidade não é estar sempre alegre, embora a alegria seja algo que eu esteja a resgatar mais a cada dia. É também poder estar triste, é poder estar consciente e em movimento naquilo que é o meu propósito, que também vai, a essência mantém-se, mas vão-se mantendo alterados ao longo do caminho os objetivos, ou seja, é estar em presença, é estar em cada momento, consciente de cada momento e permitir-me também mudar. Porque se eu disser a felicidade é só isto, eu estou-me a limitar completamente e estou a limitar a felicidade em mim. Não sei se fui clara. Obrigada, Artur. É, Sara. És tu, meu amor, na tua melhor resposta, na tua melhor versão. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Muito bem. Primeiramente, quero dizer que te amo muito e tenho muito orgulho em ti. Quero agradecer também à Ana, que tem sido uma parceira, uma amiga para a minha mãe, uma mentora que agradeço muito, porque cada vez está a ajudá-la a aproximar mais do seu verdadeiro eu. E tenho muito orgulho em ti. Realmente estava aqui, consegui perceber o que o Artur estava a dizer, porque sinto que eu também vejo que já és uma líder, às vezes é difícil vermos isso em nós, mas realmente tu és a líder, és uma inspiração para mim, amo-te muito, és a melhor mãe para mim e orgulho-me imenso de trabalhar em ti e seres também inspiração para eu trabalhar em mim e ser melhor e não me conformar com o pouco também. Muito obrigada. Obrigada, querida. Olha, uma salva de palmas. Ai, ai meu Deus. É assim, é um amor enorme. E somos, sempre conversámos muito, mas é uma mulher, não é? Tem 20 anos. E é uma mulher livre, consciente, que se trabalha também em si. E eu perceber que também não vale a pena dizer, olha, faz isto e cuida de ti, quando eu não fazia. Portanto, fazermos isso também, mesmo com as idades diferentes, mas crescermos juntas, não é? Eu nunca fui mãe de uma filha de 20 anos, também estou a aprender agora e é maravilhoso. Tal como foi em todas as fases. Obrigada, minha querida. És uma inspiração e pronto, sem ti nada disto era possível. Nada. Isso é verdade. Mais alguém quer perguntar algo? Cristina. Então, Sara, muito obrigada pela partilha, ela é profunda, não é? Ela faz-nos pensar muito e sentir. E de facto o que eu queria perceber era, depois de tanto de olhares para trás, perceberes estes desafios todos, não é? Que foram ultrapassados, sentes que ainda há desafios, certo? Sim. Qual é o teu maior desafio neste momento? Neste momento, com um grande crescimento que eu consigo identificar, está bem? E isto com confiança total em todos vocês, porque eu, como disse, eu não tinha grande consciência corporal, tinha muita dor e essa parte toda foi muito importante curar e ir curando, mas uma consciência mais física, mais ainda na alimentação, mais ainda na saúde corporal, não me julgando por estar com mais peso ou menos peso, com amor. Porque só dessa maneira é que vai lá também. Eu tenho noção disso. Eu sou vegetariana há muitos anos, há 25 anos. Minha filha também desde sempre. Sempre tivemos alguns cuidados, mas há uma consciência que tem que vir sempre maior para permitir o movimento, com aceitação e com amor. E essa parte, neste plano físico, é neste momento um desafio para mim, que eu estou a abraçar com o carinho que consigo e com a paciência que consigo para seguir em frente. É importante para mim. A passito, com muita paciência. Fora isso, tenho outros profissionais também. A vida é cheia dessas lembranças que temos que nos lembrar de ser mais nós próprios, não é? Mas é interessante mesmo, porque o corpo tem muito esta mensagem, o teu corpo diz ama-te, não é? Ele pede-nos isto e traz-nos sempre esta mensagem de trazermos à consciência o que é importante e tu sentes isso, não é? Sim, sem dúvida. Obrigada. Obrigada. Mais alguém?
A nossa linda. A querida. Disseste, acho que foi no princípio, que gostavas muito do mar, da água. E eu queria saber o porquê, o que é que sentes com a água para te fazer gostar dela. Olha, isso é pergunta assim mesmo. A água, para já, sempre me trouxe essa consciência física que para mim era difícil, está bem? E isto é real. Eu tirei o curso de mergulho, tinha 20 e tal anos, e eu senti a primeira ponta, mais a ponta da barbatana, que não era minha, não é? Do que sentia o corpo cá fora. Ou seja, a água permite-me um abraço, um movimento que me parece a mim, ao meu corpo e ao meu estar, mais natural. Desde muito pequena sempre adorei a água. Era aquela que sai da água, já estás há 2 horas. E agora, eu, por exemplo, vou à praia São Pedro, há quem acha aquilo frio, ou outras praias, eu fico lá e se tiver possibilidade de ficar muito tempo, eu fico muito tempo. Eu amo profundamente a água, sinto-me de outra maneira, sinto a fluidez da água, sinto leveza. Este entrar, coisa que a gente não consegue aqui assim neste plano, não é? O poder transpor e estar lá ao mesmo tempo, para mim faz muito mais sentido. Isto era a conversa para outra altura, mas faz muito sentido este abraço da água. Também viemos da água, não é? Tivemos na água na barriga das nossas mães, que nos carregaram ali assim, uma água salgadinha. Se for água do mar, então ainda fico mais feliz, se puder estar. Portanto, a água traz-nos também as emoções, o aconchego, esse abraço profundo. Obrigada. Temos ali mais uma questão. Olá. Olá. Olá, Sarita. Então, eu só te tenho a dizer que eu conheço a Sara há pouco tempo, talvez há 1 ano, 1 ano e meio, talvez. 1 ano. Foi no FES Natura, portanto, foi ali que... Já depois disso, se calhar, que a gente falou mais sim, mais talvez próximo. em setembro. E eu, quando conheci a Sara, senti nela um vislumbre, alguém que encorajava, alguém que inspirava. E tem sido muito agradável fazer parte do caminho dela, seguir o caminho dela. Esta semana há bocadinho eu partilhei com ela e também posso partilhar agora. O meu filho esta semana disse-me que queria ser professor de artes. Boa. Eu achei aquilo o máximo, porque ele também faz muito pinturas, também é muito dedicado às artes, se calhar também pelo espelho que tem lá em casa. E o que eu te queria perguntar é, em que alturas na tua vida é que tu te refugias mais na pintura? Quais são os momentos em que tu vês na pintura um refúgio? Hoje em dia, mais do que um refúgio, é sempre que posso. Pronto, a resposta é sempre que posso. Não é só como refúgio. Vou dizer uma situação em que é refúgio. Numa reunião de professores, é um refúgio. Eu abro o meu caderninho, eu estou atenta, eu sempre tive isto, e é importante os professores, e eu digo isto sempre aos meus colegas, eu sempre consegui estar mais atenta se estivesse a desenhar. Porque se eu não estiver a desenhar, a minha cabeça vai para o outro lado, e assim, eu estou a fazer aquele movimento, estou a fazer ali a minha pintura, e eu consigo estar a fazer... multidimensional, não é? Pronto, estou ali assim em 2 mundos e estou muito mais atenta a um e ao outro, porque senão deixo este e vou para o outro lado. E aí refugio-me e fico ali assim, de facto, mas sempre que eu posso, em qualquer momento, em qualquer lugar. Aliás, têm visto, não é? Nos Empowers, daqui a bocado também vou pintar, agora teve ali assim a Lara a substituir-me, boa. E o poder pintar em todo o lado, sem medo, também foi outra coisa muito importante, porque eu escondia, porque se a arte era a minha forma maior de ser, se não gostassem da minha arte, não gostavam de mim. E isto era difícil. Também. Então, sair desse lugar de medo de ser vista também foi um desafio. Obrigada. Obrigada, é interessante querida. tu estares a dizer que na escola, nas reuniões, tu te refugias também na pintura. Eu fui chamada à escola do meu filho. A professora chamou-me à escola, o meu filho vai fazer 10 anos agora em agosto, e eu fui chamada precisamente porque a professora acha que o meu filho desenha demais, não é? Ui, é horrível. Ela está a dar a matéria e ele está a desenhar, a gaveta dela está cheia de desenhos, a parede da sala está cheia de desenhos do meu filho, e ela disse, Sónia, eu não tenho mais espaço para os desenhos do Duarte, e é muito interessante, e ela disse, a gente tem que fazer qualquer coisa para parar, porque ela tirou-lhe as folhas e ele até nas garrafas, nas tampas da água, desenha. E é muito interessante ouvir-te falar nisso agora, porque acho que o meu filho
de facto, um artista. Deve saber aquilo que realmente quer. E é um mundo interior que é permitido trazer do invisível ao visível, portanto... é uma expressão, não é? Exatamente. Sim. Depois, a nível Obrigada. terapêutico, tem outros aspectos também, mas esta expressão é vital. É vital para todos os seres humanos, através da arte, seja dança, seja canto, seja pintura. É vital, é essencial. Vem connosco, vem no programa. Chip, já lá está, arte. Depois tornou-se uma coisa elitista, mas não é. É básico, é essencial mesmo. Muito bem. Obrigada, Sara. meu amor. Obrigada. Obrigada a todos. Minha querida, uma mensagem final que queres deixar aqui no podcast Fura a Bolha? Algo que venha do teu coração. Que venha do meu para coração. todos aqueles que escutam e que vão escutar além mar. Permitamo-nos, porque me incluo aqui também, sermos nós próprios. Só sendo nós próprios podemos existir aqui e agora, e o aqui e agora é essencial. Porque se aqui estamos, é para sermos quem somos. Há aquela frase, todos os outros já existem, não é? Que todos os outros também possam ser eles próprios e que eu possa existir e eles também. É esta a minha mensagem. Muito obrigada, Obrigada. minha querida. Uma salva Obrigada, de palmas. obrigada. E quem quiser depois comprar, fala com a Sarinha.